Olá, eu sou o professor Roberto Campista, estamos aqui na Faculdade Educ para gravar mais uma disciplina para o curso teológico. Desta feita será sobre teoria da liderança. Nós temos aí a introdução do assunto. O slide diz o seguinte: vivemos dias de mudanças, onde Deus precisa de líderes cujos propósitos estejam focados nele. Mais do que simples pregadores, precisamos de líderes com coração íntegro, que lidere a igreja e a própria família com sabedoria. Então, com essas palavras, introduzimos o nosso assunto sobre teoria da liderança, onde precisamos entender que a liderança precisa estar centrada em Deus. Ela precisa ser teocêntrica e não no líder. O líder ele precisa ser alguém que lidere com os pensamentos divinos, que lidere debaixo da vontade de Deus. Então nós falaremos sobre liderança, conceitos e reflexões. Precisamos, de início, conceituar, fazer a nossa reflexão, para logo à frente nós diferenciarmos o líder do chefe ou gerente. Conforme o dicionário, líder é o chefe, o condutor ou o tipo representativo de uma sociedade, o representante de um grupo. É alguém de destaque, porque ele sempre estará na ponta de lança. É alguém que vai à frente, ele se coloca à frente dos demais. Isso atrai sobre ele alguns olhares, mas também a esperança, elogios, críticas e desejos do grupo. Então, o líder, ele é alguém, queira ou não, de destaque por causa da posição que ele assume. Ele, sendo ponta de lança, ele estará em destaque. O grupo espera do líder. O grupo coloca no líder as suas esperanças, seus elogios, mas também as suas críticas. Esse grupo, seja qual for, tem a expectativa que o líder os ajude a seguir um caminho, orientando, sugerindo e trabalhando com eles. Então, o líder, ele é uma espécie de orientador. Ele precisa orientar o seu pessoal. Ele precisa orientar a sua equipe. Ele sugere, ele dá sugestões, mas também é preciso que ele se envolva, que ele faça parte com a equipe na realização dos trabalhos. Então, a liderança, ela não é simplesmente só para orientar. Ela precisa se envolver. Ela precisa fazer parte com o grupo para que juntos eles realizem a tarefa, para que juntos eles se alegrem ao realizá-la com maestria, para que juntos eles a realizem e fiquem todos satisfeitos, líder e liderados. Vamos ver, no primeiro parágrafo, o que não deve ser um líder. O líder, ele não deve ser alguém que faça ou que faz tudo sozinho, enquanto o grupo fica na expectativa, olhando, contemplando uma pessoa, um líder, fazendo as tarefas.
O líder também não é aquele que só dá ordens. Estamos aqui vendo. Ele precisa fazer, ele precisa mostrar, ele precisa estar junto. Então, uma liderança sadia, ela não é uma liderança que faça tudo sozinho, mas não é o outro extremo, que apenas vive de dar ordens ao grupo. Portanto, é preciso equilibrar essa equação, já que existem momentos que o líder precisará fazer alguma coisa sozinho. É normal. E outros momentos, ele terá que dar alguma ordem. Isso faz parte da liderança secular, da liderança cristã. Há momentos que o líder deverá resolver alguma coisa sozinho. E há momentos que ele precisará dar alguma ordem. Isso faz parte da vida de um líder. E o grupo deverá saber disso. Quando o líder precisar fazer algo sozinho e quando ele expedir alguma ordem. Isso não fere a liderança e nem o grupo. É achar uma posição de equilíbrio que satisfaça o grupo e que satisfaça o líder. E todos juntos ganham. Como falamos agora há pouco, é preciso diferenciar aqueles que são líder daqueles que são apenas chefes, são apenas gerentes. Há uma diferença aí. Chefiar é atingir os objetivos através de recursos materiais. O chefe é instituído formalmente por um ato burocrático de alguém superior que o nomeia ou designa. O chefe poderá fazer com que seus subordinados trabalhem para alcançar os objetivos usando de autoridade hierárquica. O chefe se contenta com tarefas. Ele tem subordinado. Ele foi colocado por alguém superior para ser chefe, para ser gerente. Então, é uma espécie de cargo que ele vai ter os seus subordinados, os seus empregados. Ele vai dar ordem e alguém terá que simplesmente cumprir. Então, essa é uma das diferenças do chefe ou gerente para um líder. E ele sempre terá o louvor quando essa ordem for executada. Se essa ordem não for executada a contento, ele sempre apontará: você ou vocês erraram. Mas quando a ordem for cumprida na exatidão, ele leva a glória. Eu fiz. Então isso é característica de um chefe. Isso não é ou não faz parte do DNA de alguém que lidera. Então está aí uma diferença entre chefiar e liderar. Agora veremos o que é liderar. É levar as pessoas a agir com esforço e dedicação para atingir os objetivos. Ele age como um motivador, alguém entusiasmado, que foca em pessoas para que essas pessoas realizem uma tarefa. Então ele leva as pessoas a agir dedicadamente para atingir os objetivos coletivos. O líder nem sempre possui um cargo ou autoridade formal. Essa é mais uma diferença do chefe. O
Chefe é alguém designado, alguém que preenche um cargo. O líder, nem sempre ele é alguém nomeado para uma função. Às vezes ele não tem uma função nomeada, mas ele age como um líder. Ele vai à frente, ele orienta, ele guia, ele motiva, ele é de grupo, ele valoriza o coletivo, ele usa nós e não eu. Ele diz sempre, vamos fazer, e não simplesmente faça vocês. Ele está inserido no trabalho, ele está inserido nos objetivos a serem alcançados. Ele fará isso com eficiência e eficácia para conseguir manter sua equipe motivada e unida. Observe, o líder sempre pensa em equipe e na equipe, porque ele precisa de todos. Todos são importantes para a formação da sua equipe. Cada um no seu posto, cada um com seu talento, cada um com a sua tarefa. Todos juntos acabam se completando. O líder consegue obter o entusiasmo e interesse de sua equipe em cumprir as tarefas devido ao seu trabalho e cooperação. É mais uma diferença. Na última linha do slide, o líder tem seguidores. O líder faz seguidores. Ele não apenas esbraveja, dá ordem, leva a glória. Ele vai formar pessoas para liderar. O sucesso, uma das coisas que faz um líder ser bem-sucedido, é a capacidade que ele tem de formar sucessores. É a capacidade que ele tem de inculcar em pessoas do grupo a capacidade de liderar. Ele é um lapidador de talentos. Ele consegue, vou usar um exemplo bíblico de Barnabé, que viu em Paulo um líder nato. Muita gente em Jerusalém não queria cercar Paulo, estar com ele. Mas quando Paulo é obrigado a sair de Jerusalém, a Bíblia diz que Barnabé partiu ao encontro de Saulo, ou Paulo. Então ele era um lapidador. Ele via ali alguém com potencial de liderança. Então o líder, ele faz seguidores. O líder, ele inspira pessoas. Ele serve como tipo, como modelo, como padrão, para que alguém pegue as suas características e consiga depois também liderar. E quem sabe ser um líder mais eficiente do que ele. Pegando ali, observando as qualidades do seu líder e também os defeitos, onde ele peca, onde ele tem o seu ponto mais forte. E trabalhar em si para que ele consiga até ser um líder mais eficiente do que o seu mentor. Então o líder, ele, inclusive, não se preocupa de formar alguém, um líder que vá mais adiante que ele, seja mais capacitado, seja alguém que vá numa distância que ele não conseguira ir. Notaremos, ou vamos trazer a exposição bíblica sobre a liderança cristã. E quando se fala de liderança cristã, o fundamento, a base, é a Bíblia. Como diz aqui o nosso slide,
ela é o padrão a ser seguido, pois são as Escrituras que nos mostram como Deus usou pessoas para liderar, como Deus usou homens, mulheres para serem líder. E como ele trabalhou com essas pessoas. Todos eles foram bem-sucedidos, souberam entender a posição de liderança, souberam entender que eles precisavam trabalhar a visão de líder de acordo com a vontade divina e os seus propósitos. O primeiro exemplo, entre tantos, é o Moisés, o maior legislador da história sagrada, um dos principais líderes de toda a história da Bíblia. Nós perceberemos aqui o destaque à liderança de Moisés. Um dos destaques era a sua renúncia. Alguém do palácio, mas quando viu que o seu povo estava sendo massacrado, ele preferiu renunciar às regalias. Ele preferiu ficar ao lado do seu povo. A renúncia faz parte da liderança. O sacrifício, às vezes, terá que ser feito. Homens e mulheres de Deus, ao longo da história, chegaram até sacrificar a própria vida. Sacrificaram momentos importantes por causa de uma urgência. Só que Moisés, ele tinha algumas dificuldades. E ser líder não é estar livre das dificuldades. Uma das dificuldades, a exemplo aqui, era o falar. Ele colocou diante de Deus que ele tinha dificuldade. Era pesado de língua. E Deus não aceitou aquela desculpa e insistiu com Moisés. Eu vou lhe dar Arão por boca, mas você terá que ir e libertar o meu povo. O líder, nem sempre, quando se fala de liderança cristã, ao ser chamado, ele obedece a princípio. Às vezes acontece, está aqui o exemplo clássico de Moisés. A princípio ele não queria ir, mas foi. Isso não diminui a importância do personagem bíblico. Isso não tira de Moisés as boas qualidades que ele teve. Isso não tira de Moisés a importância que ele teve na formação de 5 livros da Bíblia, de ser aí um homem usado tremendamente para levar toda uma nação de um lugar para o outro. Moisés, ele tinha outras características. Em destaque, ele era alguém que ouvia. Jetro, o seu sogro, falou com ele, deu conselhos. Moisés, a carga é pesada. Você está centralizando os trabalhos e está sozinho para liderar. Fazendo isso, 2 males vão acontecer. Vai perecer o povo e também a ti. Imagine quanto tempo Moisés levaria para legislar uma causa entre o povo. E Jetro disse, dai ouvido a mim, se o conselho for bom. Escolha homens capazes de liderar, de legislar 1000 pessoas. Mas escolha
outros que possam liderar 100, 50. Olha o princípio da capacidade. Nem todo líder é igual. Um ia legislar para 1000, outro para um grupo menor. Mas todos eles iam ser líderes. Eu não posso medir minha liderança pela quantidade de pessoas que estão no meu grupo ou na minha igreja, já que estamos falando da liderança cristã. O certo é eu ter em minha mente, no meu coração, o propósito de ser um líder eficiente. Seja para 50, seja para 100, 500, 1000, sei lá quantos números aí poderíamos falar, mas que eu lidere segundo os propósitos da Bíblia Sagrada. Moisés, portanto, deveria treinar esses líderes, dar a eles tarefas, delegar a eles aquilo que fosse da capacidade deles. No conselho, Jetro disse: as causas menores eles resolverão, as maiores virão a ti. Jetro era um homem de visão, porque ele viu o seu genro chegar e no outro dia ele já estava legislando, trabalhando. Já tinha alguns dias andando pelo deserto até encontrar sua família. E Jetro viu naquilo a oportunidade de ajudar o genro. E esse genro já tinha seus filhos. O líder, ele não tenha só que liderar lá fora. Ele tem outras preocupações na família. Jetro foi um homem de visão, porque ele percebeu: se perece o meu genro, como que fica a sua família, os meus netos? E Moisés ouviu o conselho. E foi melhor para a nação, para Moisés, sua família e sua liderança. Terceiro, Moisés deveria ter critérios para a escolha de sua equipe de líderes. Eles deveriam preencher o princípio da capacidade, mas tinha que ser alguém de boa reputação. Porque o líder, ele não pode falar uma coisa e fazer outra. Não estamos dizendo que por ser líder, ele não possa vir a falhar. Até porque grandes líderes da Bíblia chegaram a falhar. Mas que as suas falhas não seja uma questão de viver o dia a dia naquilo. E não seja uma prática constante. E do outro lado, as qualidades sejam bem maiores do que as suas limitações e defeitos. Um líder não pode ser alguém que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele precisa, às vezes, ensinar sem palavras. Ele precisa, às vezes, ensinar com o exemplo. Esse é o verdadeiro líder, porque ele consegue, em momentos cruciais, ensinar com um olhar, com uma atitude, com o seu exemplo. E uma outra característica na transição do slide, poderemos trazer aqui à nossa memória, foi a capacidade que Moisés teve de projetar a próxima geração de líder. O que nós falaremos agora, o Josué, o jovem, começou com Moisés, aquele que quando Moisés, às vezes, saía do tabernáculo, ele ficava ali na porta, vigiando,
para que ninguém tivesse acesso, mesmo não sendo da tribo de Levi. Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. Uma capacidade de Moisés. Uma das coisas que mais me chamam a atenção na liderança de Moisés foi a capacidade que ele teve de formar um sucessor. Agora, veremos os aspectos importantes desse sucessor, dessa liderança. E, aliás, Deus, quando quer substituir Moisés por Josué, ele fala direto para Moisés, em particular. Moisés poderia não ter falado nada, de repente, só que ele vai a Josué, fala. E há um período de tempo em que Deus só vai falar com Josué em um dia da travessia do Jordão. Então há uma transição. Ele falava direto com Moisés. Assim que Moisés falecera, o povo em luto, dias a fio chorando pelo seu grande líder, chegou a vez de Josué. Aí Deus fala diretamente com o seu líder. Vamos lá. Uma das características da liderança de Josué: submissão à vontade de Deus. Era um homem submisso. Já que ele é um líder cristão, ele precisa receber ordens do seu superior, que é Deus. Ele precisa ser submisso, executar tudo conforme Deus ordenou. Mas ele não é centralizador. Ele consegue fazer a distribuição de tarefas. Ele consegue nomear alguém para espiar. Ele ouve, por exemplo, Caleb, na hora que vai dividir a terra. Caleb faz questão, eu não preciso de sorteio, porque a minha terra é Hebron. Lembra quando o senhor disse lá atrás, quando eu tinha 40 anos, 45 anos agora se passou, quero te lembrar, eu não preciso de sorteio. Josué acata aquilo ali e distribui a tarefa para Caleb, que era para tirar lá os gigantes e assumir a sua porção na terra. Então Josué não era um centralizador. Ele distribuía as tarefas. Como falamos, uma das palavras-chave para uma liderança eficaz: ele precisa ser um orientador. O povo precisava de alguém que orientasse. Imagine cada um fazendo o que viesse à mente, ao coração. Eles precisavam reunir-se em um propósito. E alguém precisava falar, liderar. Em uma dada ocasião, Josué passou pregão, falando no meio do povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então ele trazia a orientação ao seu povo, aos seus liderados. Ele não deixava as coisas acontecerem. Ele fazia com que elas acontecessem por meio daquilo que ele ouvia de Deus e transmitia ao seu grupo. Uma boa característica de Josué, entre as muitas, um homem de iniciativa. Sim, Josué era um homem de iniciativas. Às vezes, até pecou, quando ele tomou a iniciativa de denunciar 2 que estavam cheios do Espírito Santo a Moisés. Moisés, eles não param de falar. Eles estão lá profetizando. Moisés até traz uma repreensão a Josué. Tens tu ciúme de mim? Ah, se todo Israel fosse profeta. Em outras palavras, Josué, se Israel vivesse cheio do Espírito, eu não estaria tendo tanto trabalho.
Então Josué era um homem de iniciativa. Isso não quer dizer que todas as iniciativas serão corretas. Agora, ele sempre tomará uma iniciativa. Às vezes, as pessoas não alcançam um objetivo porque não tomou iniciativa. Aí preferem ficar acomodados. No caso de Josué, ele era um homem de iniciativa. Estava sempre no comando. A situação estava sempre ali sendo contornada por ele. Ele chamava o povo e ia adiante, comandando a tarefa. Honrou a palavra assumida. Isso fala de caráter. Isso fala de alguém de palavra. Era um homem exatamente de palavra. Não se furtava. O líder, ele precisa ser alguém. Ele não pode chegar para o grupo e prometer algo e mudar. Ele pode convencer o grupo de que aquela estratégia não está correta, precisa reavaliar as situações. Tem ocasiões que é necessário, mas se ele garantiu uma palavra ao grupo, ele não pode mudar. Ele tem que continuar mantendo a sua palavra com seus liderados. Porque isso gera confiança, isso gera relacionamento, isso gera segurança para o liderado. Assumir o erro do grupo como sendo seu. Quando Israel, os homens viraram as costas para os inimigos, isso quer dizer correram, perderam a batalha, e ele foi orar, saber do problema, e ele não disse assim, foi Acã, foi um infeliz do Acã, uma atitude infeliz dele. Ele assumiu o pecado como fazendo parte daquele grupo. Ele não usou, foi você. Ele disse, nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Isso é característica de um líder. Isso fala de humildade. Isso fala de reconhecimento. Ele repreendeu com sensibilidade. Às vezes é preciso o líder repreender alguém do grupo, ou o grupo todo, mas que ele mostre na repreensão amor, atenção, que ele mostre que se importa com o seu grupo. Então ele precisa ser sensível na hora da repreensão. Ele precisa também ser ágil quando for elogiar o seu grupo. Porque às vezes ele é muito lento para elogiar seus liderados, mas rápido para criticar, ligeiro para criticar. Josué não fugia de problema, pelo contrário, ele era um resolvedor de problemas. Não adianta esconder, não adianta ficar parado, não adianta recuar, não adianta sair para um lado ou para o outro. O problema se encara de frente. Ele está ali, ele precisa ser resolvido. Se eu recuar, ele vem para cima de mim. Se eu ficar parado, ele vai continuar na minha frente. Então é eu que preciso tomar a atitude de resolver esse problema. Agora falaremos sobre Davi, o maior rei de Israel, o maior monarca que a Bíblia já conheceu entre o povo de Deus. O homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, ele possuía alguns aspectos, são vários. Mas elencamos aqui
a facilidade em fazer amigos. Davi era um homem muito perspicaz. Certa feita ele montou um exército só com homens de espírito angustiado, pessoas que não tinham o que fazer, chamado em algumas traduções de vagabundos, homens desesperados, que não tinham esperança para nada. Davi viu neles um exército, viu neles uma oportunidade de estreitar o relacionamento. Essa é uma capacidade do líder. Ele consegue trazer as pessoas a si. É como se fosse um imã. Ele puxa, como se estivesse puxando um metal. As pessoas querem se aproximar, querem ser seu amigo. O reconhecimento de Deus que o tornara rei. Davi poderia pensar: eu sou um estrategista desde a minha mocidade. Foi a minha capacidade que matou Golias e que se desviou de Saul. Foi a minha resiliência. Esperou tantos anos até eu subir ao trono, começando por Hebrom, durante os 7 anos, e depois chegar aqui em Jerusalém. Nada disso, Davi. Ele sabia que o sucesso, desde o início, lá atrás, quando Golias desafiou o exército de Deus, ele disse: vem a mim com lança e com pedra, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eis aí o segredo do grande guerreiro. Aliás, além de ser o maior monarca de Israel, o maior guerreiro de toda a história da Bíblia Sagrada. Busca constante da vontade de Deus e da bênção de Deus. Davi era um apaixonado pela presença de Deus. Errou? Sim, o líder erra. Não espere perfeição do seu líder. Agora, isso não tira dele a sua busca constante de Deus, de sua vontade e da sua bênção. Davi era um homem de sentimentos para com Deus. Davi era um homem que chamou Deus de meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi era um líder que expressava louvor e adoração a Deus ou ao Senhor por tudo o que ele era e o que Deus significava para ele, seu povo e sua casa. Reconhecia em Deus o seu sucesso. Reconhecia em Deus a sua liderança. Seus olhos estavam postos em Deus. É claro, esse slide não esgota todas as características de Davi, mas apenas lança luz àqueles que vão ter acesso ao curso, ou aqueles que verão a aula depois. Queridos, então passemos ao próximo personagem, o principal de todos, que reúne todas as qualidades positivas de um líder. Esse, faríamos uma aula, 2, 3, inúmeras aulas para falar da sua liderança. O carpinteiro de Nazaré era um líder de verdade. Um supremo líder. Um líder por excelência. Um líder perfeito. Davi teve falhas. Moisés teve falhas. Josué. Outros nomes na Bíblia. O rei Ezequias. Pedro, Paulo, João, todos eles. Mas esse não. Esse é perfeito. Nós temos aqui: nunca
se preocupou em ser servido, mas sim em servir. O líder, ele não apenas cruza os braços e dá ordem para servi-lo. Ele simplesmente serve. Ele está ali para servir. E ele sabe que isso não tira dele a qualificação de líder. Ele sabe que isso não o diminui. Pelo contrário, em seu galardão ele sabe. Se ele quiser receber mais, ser, entre aspas, o maior, ele terá que ser menor. Ele terá que servir. Jesus se propôs a servir. Os propósitos divinos para a salvação. Ele serviu, ele cumpriu a lei rigorosamente. Lavou os pés dos discípulos. Pedro até não queria deixar que Jesus o fizesse. Mas Jesus estava apontando para os discípulos, estarem chamados de apóstolos, que eles deveriam servir. Então, o líder, ele precisa incutir em sua mente que servir não diminui a sua posição de liderança. A liderança de Jesus não foi autoritária, apesar dele possuir toda a autoridade, mas sim um exercício de amor. Alguém que possuía toda a autoridade poderia ordenar todas as coisas, poderia até não ter pagado o imposto, César. Mas ele disse: Pedro, é lícito os filhos do reino pagar impostos ou os que não são filhos? Mas para que se cumpra a justiça, vai lá, pesca um peixe e paga o meu imposto e o seu. Então nós vemos em Jesus o nosso exemplo de autoridade e não de autoritarismo. De usar o cargo de liderança para o bem próprio. Não. Ele usava a sua autoridade para exercitar o amor. O seu estilo de liderança valorizava mais as pessoas do que as coisas. Aqui podemos até revisar um pouco a diferença do chefe e do líder. O chefe valoriza as coisas. O líder valoriza as pessoas que fazem as coisas acontecerem. A visão de Jesus, às vezes, dava um nó na cabeça dos discípulos. Eles olharam para o templo, viam o templo, melhor dizendo, como algo sagrado. Jesus, para tirar isso da mente dele, ó, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Na hora da oferta, Jesus chamou a atenção para a viúva, porque ela não dava do que sobrava. Ela dava com alegria, com singeleza de coração. O estilo de Jesus, ou no estilo de liderança de Jesus, em primeiro lugar as pessoas, depois as coisas. Essa é a diferença, uma das mais acentuadas entre o gerente e o líder. Estilos de liderança. Vamos ler aqui o slide. Estilo de liderança é a maneira como o líder desempenha suas funções ou métodos de administração. Isso está relacionado aos fatores tais como a personalidade, o caráter, as motivações e as necessidades, tanto do líder como do grupo que ele dirige. Bons líderes estão atentos às necessidades de seus liderados. Mais do que simplesmente implantar um programa e exigir obediência, eles têm conhecimento das pessoas que lideram
e das situações que envolvem o grupo como um todo. Um líder não vai implantar algo, um objetivo, que o seu grupo não seja capaz. O gerente ou o chefe pode incorrer neste erro, porque ele quer tanto alcançar as coisas que ele joga uma carga pesada sobre os seus liderados. O primeiro estilo de liderança, a liderança autocrática, autoritária, centrada em alguém. Nesse modelo, o pensamento dos liderados é de pouca ou de nenhuma importância, pois são tratados como simples subordinados. Líderes que possuem esse estilo são, em geral, irritados, brutais, coléricos, egoístas e incompreensíveis. Porque eles não estão nem aí para o pessoal, para o material humano, para as pessoas. Ele está focado em alcançar o seu objetivo. E para isso, ele demonstra às vezes irritação, brutalidade, um ser mais colérico, egoísta. O seu ego vale mais do que sua equipe toda. Agora vem aquele estilo liberal de liderança. Líderes que possuem esse estilo são inseguros, geralmente, receosos de assumir responsabilidade. Ele foge na hora H. Por vezes, isso reflete uma criação onde não eram exigidas responsabilidades. Aí vamos lá atrás. Às vezes já vem de criação. Ele não é chamado à responsabilidade na família, na escola, ou quando se falamos aqui de liderança cristã, na igreja, porque é muito jovem, tem pouca idade, mas o princípio da responsabilidade, ele deve ser levado em conta. Em todas as idades, estágios de maturação do ser humano, ele deverá ter deveres e privilégios. E isso faz parte da maturidade do ser humano. Diante do grupo, ele não dá ordens, mas também não estabelece objetivos e nem prazos e nenhuma orientação para os seus liderados. Ele deixa acontecer. Vamos deixar acontecer para saber como vai ficar. Ele é passivo demais. Não toma iniciativa. Esse é o estilo liberal de liderança. Não concentra-se em um objetivo e deixa o grupo a esmo, sem objetivos, sem prazos para alcançar esses objetivos. Foge da responsabilidade. Já a liderança democrática participativa é o nosso ideal. É aquilo que preenche melhor o conceito de um líder. Nesse tipo de liderança, o líder estimula o grupo, ele procura cultivar em si características como a organização, competência, paciência, tolerância e honestidade. Conduz o grupo à participação espontânea e à boa vontade de todos os integrantes. Ele não força. O seu próprio incentivo, a sua própria forma de liderar, faz com que as pessoas se engajem no trabalho. Que as pessoas vão fazer a sua tarefa. Seu discurso não é faça,
mas sim vamos fazer. Permite aos seus liderados a participação nas decisões, guiando, orientando a troca de ideias e mostrando as vantagens e desvantagens de cada coisa. Ele não pinta um cenário perfeito. Ele diz, nós teremos alguns percalços. Ou ele prevê, se tivermos algum percalço, em algum momento, essa aqui é uma forma de resolver. Mas ele não apresenta um projeto mirabolante, automático, simplesmente fácil de fazer. Ele não mostra só as suas vantagens, mas também o seu lado negativo, o seu labor. Enfim, esse é o tipo de liderança ideal, o democrático, que quer que seu público, seu grupo participe. Ele ouve o grupo na hora de projetar, ele ouve as pessoas para colocar em prática. Qualidades do líder cristão, aqui por tópicos. Competência, alguém que tem a capacidade de resolver, de alcançar, é alguém que tem a competência de não culpar o outro. Não, essa parte eu que errei, eu que deveria fazer, eu preciso fazer. Ele é competente, ele sabe desenvolver. Ele tem um conhecimento de causas. Ele toma iniciativa. Ele é um sujeito tenaz, tenacidade, alguém que demonstra segurança. Ele é sereno, principalmente nas horas das dificuldades. Ele mostra serenidade, calmaria diante dos seus liderados. Confiança, ele sempre acredita que vai alcançar os objetivos. Faz parte de todo líder a simpatia. Isso gera uma rede de amigos, de pessoas. Isso forma relacionamento. Ele tem entusiasmo. Vamos sim, vamos alcançar, vamos fazer, vamos executar, vamos orar, vamos buscar. Ele sempre é um entusiasta. Autenticidade, ele deixa que seu caráter transpareça, ele não precisa maquiar a sua vida, ele não precisa ser uma pessoa em um ambiente e no outro ambiente ele demonstrar outras características. Ele é nato, ele é o que é. Isso é importante para um líder cristão. 3 funções destacamos aqui, já até falamos em alguns momentos, mas deixar aqui mais acentuado: o líder não pode simplesmente tive vontade de fazer, passar para o grupo e fazer. Precisa de um planejamento. Como líder cristão, eu quero batizar este ano tantas pessoas. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Deverá ter um planejamento. Quanto ao tempo para alcançar, ele já disse, esse ano. Mas ele elaborou uma quantidade de pessoas. E se ele sentar numa cadeira, esperar que tudo aconteça, é muita inocência. Ele precisa organizar, fazer o planejamento, depois organizar a sua equipe e mostrar para eles, está aqui, o nosso planejamento, você se encaixa aqui, você se encaixa neste lado. Vamos organizar tudo e agora ele vai cumprir o seu projeto de liderar. Eu vou à frente,
e vocês vão atrás e eu vou sinalizando o caminho para alcançarmos o que planejamos. Só que a liderança tem um custo. E esse custo, ele precisa saber lidar com a crítica. Nem todos ficarão satisfeitos. Não existe um líder unânime. O cansaço às vezes bate, porque ele é sempre aquele que oferece algo mais. Às vezes é preciso reavaliar e buscar um descanso. Jesus em alguns momentos descansou, precisou repousar, sair do meio da multidão. Uma das características também da liderança e que lhe custa é reflexão. Ele parar, refletir, isso é um custo. Precisa saber disso. Mas um dos mais difíceis desse quadro, desse slide nosso, é ele aprender a lidar com a solidão. Todo líder passa por períodos em que ele vai estar só. Nós vemos isso com grandes homens da Bíblia e com o próprio Jesus. Horas antes de ser preso, ele orou sozinho. Isso é normal na liderança. Isso faz parte do percurso. Decisões podem lhe custar muitos elogios, mas muitas críticas. Mas ele precisa tomar decisões. Se assim não for, ele não serve para liderar. Tem o ônus e o bônus. E naquele momento ele deverá pesar qual decisão tomar. Ele enfrenta também o orgulho, a inveja, a questão do tempo. Tanto o tempo que ele tem para se preparar como líder, quanto entender o tempo de Deus para que ele possa alcançar esse estágio de líder. Ele precisa aprender a trabalhar com o tempo. Isso aí é mais uma coisa normal. Davi teve que aprender entre ser ungido como rei e assentar-se no trono. Jesus batizou-se aos 30 anos para cumprir toda a justiça, para que depois, 3 anos e meio aproximadamente, de ministério. João Batista viveu toda uma vida no anonimato, para ter um ministério apenas de 6 meses, e nenhum milagre ele operou. Apenas veio para aprontar aquele que era maior que ele. Rejeição. É normal. Às vezes dói, mas ele deverá aprender a lidar com as rejeições. Esse é o custo da liderança cristã. Princípios para desenvolver uma liderança sobrenatural. Aqui de bate pronto. Nós podemos ler aqui o slide. Diz assim: aprendermos a linguagem da fé, sabermos que estamos tratando de assuntos que envolvem o mundo espiritual, a linguagem da fé. Devemos ensinar os liderados que eles têm acesso à palavra profética de Deus para dar vida, motivar o grupo e dizer para eles que eles foram chamados, sobre eles repousa uma visão, uma chamada, uma palavra de Deus para eles. Como líderes, devemos ser também um canal de ajuda pelo qual os liderados conquistem os seus objetivos. Muitos líderes, às vezes, recebem em seus gabinetes pessoas agradecidas de dizer para o líder: o Senhor me indicou um curso, uma instituição, orou por mim, eu fui lá, passei em tal concurso, enfim, eles orientaram alguém do grupo. Ou na própria atividade eclesiástica, levou ele a ser um líder, mostrou para ele algo que de repente nem ele sabia, que ele tinha o talento e a chamada. O líder ele consegue ser esse canal de ajuda. Conscientizar e ensinar os liderados a respeito da guerra espiritual. Nós não estamos em uma colônia de férias, então os liderados deverão saber que entre planejar, organizar
os objetivos, no meio do caminho, eles deverão enfrentar algumas guerras, algumas batalhas espirituais. E agora, caminhando para o final, temos as nossas considerações sobre a liderança. Resumindo tudo, liderar é influenciar, é ir à frente, mostrar o caminho. O líder deve estar consciente da importância do seu papel para o desenvolvimento e sucesso de todos. Portanto, é fundamental assumir a responsabilidade e tomar a iniciativa. Sempre pensando no coletivo. Essas são as nossas considerações. É o coletivo e não eu. É nós e não eu. Essa é a tarefa do líder. E agora, eu gostaria de falar a vocês sobre o nosso material. Nós temos um material lançado aí pela editora Reflexão, o livro Pequenas Biografias e Grandes Lições. Se você quiser adquirir, tem o interesse de ler uma obra com 20 capítulos, ver personagens pouco mencionados na Bíblia, como Apeles, mencionados em apenas meio versículo, e ver as suas características, quiser aprender alguns sermões em estilo biográfico, está aí essa obra. Você pode encontrar no site da editora Reflexão ou comprar diretamente comigo. O meu WhatsApp, o meu contato é o 027 99870 9240. Deus abençoe você e a sua vida.